nossos amigos da Wax Boys nesta segunda-feira, dia 30 de setembro, quando o assunto é detalhamento e estética automotiva. E amigos por carros, não deixem de procurá-los. Um dos caras que mais manjam de clássicos automotivos brasileiros. No link desta live vocês conseguem encontrar DRW, meu amigo Diegão. Não há cara que sabe mais sobre clássicos nacionais do que esse cara. Até mais do que nacionais, né, capitão? Muito obrigado por estar aqui conosco. Prazer. Sua simpatia é demais, meu rei. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui com vocês também. Canal Amigos por Carros. É isso aí. Conta um pouco da sua história para o pessoal que está assistindo aí, porque a gente está tentando dar uma mesclada, trazer um conteúdo novo, enriquecer a cultura que você Onde você começou nisso? Bom, eu gosto muito das histórias dos carros, né? Todo esse sentimento de nostalgia, essa coisa. Eu gosto bastante desses carros mais antigos assim. Contar as histórias, a essência e principalmente assim tentar transmitir um pouco de toda essa nostalgia, na verdade, que causa nas pessoas. Às vezes até algum legado, uma lembrança com a família, né? Alguma coisa pessoal assim, se foi um projeto brasileiro. E trazer esse conhecimento assim principalmente para quem está pensando mesmo em comprar, né? Adquirir algum carro desses, né? Eu acho muito bacana trazer essas informações assim bem precisas mesmo, bem bacanas, aí baseadas em datas, em números, né? Para todo mundo estar tendo esse conhecimento aí e conhecer tudo que passou aqui no Brasil, que chegou aqui, que foi fabricado. Enfim, essa é a ideia. E é a ideia principal do canal também, né? Ser bem informativo nessa parte. Olha, eu chego à seguinte conclusão, cara, de todos os youtubers automotivos que eu conheço, eu definitivamente tenho a pior voz de todas, cara. Porque olha a voz de radialista do Diegão, cara. Não, que isso. Você pode vir me dublar uma PC de vez em quando, fazer uma pontinha? Imagina eu saindo com a voz desse cara. Olha, eu não sei, eu me dublei num vídeo ali. Ficou legal, mas Você é meio engraçado. No vídeo? Eu me dublei, foi engraçado, porque eu tava gravando e daqui a pouco eu me perdi, sabe? Porque eu meio que me perdi e uma coisa mais descontraída, né? Porque geralmente os meus vídeos eles são informativos, né? Mas eu tento dar aquela quebrada no gelo para não ficar uma coisa assim tão mecânica também, né? Antigamente você tentava decorar tudo ou lembrar de tudo, a palavra, e você não lembrava provavelmente, esquecia de dar umas travadas. Se nós tivéssemos, né, um processador na cabeça, né, do que o cérebro, porque é complicado, são muitas datas, são modelos, sim, né? E tem aquela coisa também, o que nos é passado às vezes também pode ter sofrido alguma alteração, mas eu procuro sempre os grandes representantes, né, do automobilismo, né, as grandes autoridades, né, como a própria Quatro Rodas, a Best Cars também, que eu gosto muito, sabe? Então eu me referencio muito neles, né, na verdade. Então eu busco essas informações para ter o máximo possível de qualidade. É claro que alguma coisa a gente também conhece, mas fica aquela assim, como eu não estive, né, neste momento, quando foram fabricados ou idealizados, então se eu falasse alguma coisa seria na base do achismo, né? O seu foco é mais carro nacional, você pretende falar coisas, sei lá, que a gente fala muito, ele fala muito de carro alemão, entendeu? Então, Porsche, por exemplo, Vocês tiraram isso? eventualmente você vai falar de BMW, Porsche, acho que não nos deixa, né? James Dean. James Dean. Não, três assassinos legais na tela. Vocês sabem por que tem três assassinos? O que vocês estão vendo aqui é uma Celica GTR, um Viper GTS e um Little Bastard. Isso, exatamente, é o pequeno bastardo. Celica GTR levantando voo, né? Mas É verdade, O verdade. 911 GT1 também fez isso. Aí você tem o Viper GTS, que obviamente somente ABS na versão GTS, não tem mais sem controle de tração nem estabilidade, e o Little Bastard, que é o carro mais assassino da Porsche. Para que controle de estabilidade num carro de 10 cilindros, né? Imagina, Acho que é uma coisa desnecessária. 480 cavalos o GTS, né? Era isso. É próximo dos 500, mais ou menos isso aí. Motor de 8 litros. Bloco de alumínio, V10, 500 horsepower. Esses dados de Gran Turismo que a gente estava conversando por causa de jogo aqui antes. É, o alumínio block, né? Enfim. Exatamente. Então sua pegada vai ser mais nacional ou você vai eventualmente fazer... Na verdade, William, qual que seria assim, a minha pretensão? É um canal que, como eu já havia explicado para vocês, ele é recente. Assim, a minha pretensão é passar para os carros americanos. Eu gosto muito de muscle cars também, esportivos europeus, Ferrari, Porsche. Também sou porschista, viu, Paulo? Fica tranquilo. Mais um convertido. Tamo junto. Que merda. Você sabe que a gente tem até uma sigla, né, pro reino Porsche, que é IURP. O que é isso? Igreja Universal do Reino Porsche.
Nossa Amém. senhora. Que vergonha, meu Deus. Então, e eu quero passar isso, mas é evidente, né? Como é o início do canal, eu tento resgatar bastante a história, na verdade, que nós temos, né? Por mais que os nossos carros, antes deles virem para cá, eles passaram aí por aclimatações, mas onde é que eu quero chegar? Esses modelos, infelizmente, eles vieram pelados, capados, vamos dizer assim, não sei, a gente não vai ser censurado por isso. Não, o algoritmo é amigo da palavra. Ah, sim. Ajuda nós no YouTube. Então, assim, ó, muitos carros que vieram para cá, por exemplo, infelizmente passaram aí por algumas aclimatações para estar tendo aquela redução de custos, né? Um grande exemplo disso é o Maverick. O Maverick também é um carro que eu acho bastante interessante, vamos dizer assim, na sua concepção e na proposta que ele veio aqui para o país, por exemplo. Porque lá fora ele foi feito para barrar o Fusca. É impressionante, né? Porque dimensões... Exatamente, eu me fiz a mesma pergunta. Fiquei pensando, né? Até por conta das proporções, né? Um Fusca, pessoas baixinhas, assim como nós dois aqui, o Paulo, né? Fica difícil dirigir, né, um carrinho desse. E o Maverick tinha essa proposta, né? Até porque ele era um modelo mais manso do que o Mustang e tal, ainda que o Mustang foi equipado com o próprio motor de Ordia, que ele veio, os Mustangs de entrada, né? Então ele teve também essas derivações. Mas infelizmente chegou aqui no Brasil, e justamente pela Ford... deter os direitos da Willys na época, eles colocaram o motor do Aero Willys, né? Você lembra do Aero Willys? Sim, sim. Pois é, mas então assim, ele era um motor amarrado, ele já tinha passado por... O nosso Bel Air, né? Exatamente, o nosso Chevrolet Bel Air. E ele, infelizmente, assim, era um motor que já tinha problemas tanto de arrefecimento e dentre outras coisas que ele era mal projetado. O que fizeram? Trouxeram um carro maravilhoso que era o Maverick e colocaram o motor do Aero Willys. Então, isso que eu já penso que de entrada é um tiro no pé, vamos dizer assim. E aí, colocaram um V8, que ficou ótimo. O né? canadense. Exatamente, o canadense. Salvo engano, ele é canadense porque ele era feito, o bloco fundido, na realidade, no Canadá. Depois ele voltava para os Estados Unidos e recebia os periféricos, outras coisas, pistões, né? É isso aí. E aí vinha para cá. Então, o que acontece? Salvaram a reputação, mas um segundo tiro no pé, vamos dizer assim. Crise do petróleo já instaurada. E aí, digamos assim, foi um carro que entrou no tempo errado, vamos dizer assim. Aí colocaram também o 4 cilindros nele, aí trouxeram o de Ordia, né? Que dizem as más línguas e os dados também, que esse 4 cilindros ele rendia mais do que os 6 cilindros, sabe? Então, por exemplo... Porque era mais leve também, isso, não era? Exatamente. E a concepção, rendimento, dimensionamento, enfim, do carro era completamente diferente e o 4 cilindros andava bem melhor. Então são coisas assim que quando a gente para, por exemplo, para analisar, tanta coisa bacana podia ter vindo. Esse carro já era equipado lá fora com ar-condicionado, sabe? Ele já tinha muitas coisas, o Grabber também, que é um Maverick muito difícil de encontrar. Sabe, lá fora isso é muito, muito mais moderno do que aqui, enfim, muitas coisas que ele perdeu aqui para reduzir os custos, né? Eu cavei um pouquinho fundo aqui na história do Maverick, mas isso acontece com todos os carros e até hoje, né? Isso não é uma novidade. A maioria dos carros que nós temos por aqui sofrem deste mesmo mal. Vou fazer uma pergunta para você capciosa. Até duas. Delicada. Você tem alguma opinião formada sobre a questão dos preços dos clássicos? Especialmente os clássicos nacionais, o que você lê disso tudo? É caro, na minha opinião. Às vezes você mesmo se pergunta, poxa, o cara tá pedindo aquele, mas é um Fusca, né? O cara tá pedindo tanto, mas é um Opala, entende? Eu acho que eu meio que tenho essa visão igual do meu pai quando ele tinha um, né? Porque na época os carros eram mais baratos. Mas eu acho que tá muito alto, na verdade, assim, os preços hoje em dia. Os carros aí estão passando dos 100 mil brincando. O Maverick hoje para você pegar e não, vamos dizer assim, tanto é bem no mais de estado, 100 mil, né? mais do que 100 mil, sabe? Já tá virando até meme, né? Algumas coisas assim. Imagina, eu não sei do que você está falando. E é muita coisa para um carro de concepção tão simples, né? Puro ferro, vamos dizer assim. É claro que exige talento para você deixar um carro bacana assim. Inclusive, vou aproveitar o gancho. Eu tenho também um vídeo que eu fiz um Project Car de um Fusca 61. Conta um pouquinho para nós 10 esse volts. Project Car. É 10 volts, não é? Ele era 6. Né? Nossa! Super eficiente. Né? Não passava de E 80. lembrando que, já mais um gancho para isso também, o nosso primeiro carro de produção, que foi o DKV, ele já tinha uma concepção muito parecida com o que nós temos hoje, um motor tricilíndrico, né? uma bobina por pistão, e já era arrefecida a água, né? Isso em 56. Né? Agora imagina, o Fusca naquela época não tinha isso, né?
E a concepção que nós temos hoje, né, o downsizing aí, os motores tricilíndricos, enfim, tirando 2 tempos, que era o DKV, né, quem está assistindo aí sabe a referência, né, aquele risco de fumaça que ele fazia, mas no mais é isso. Mas enfim, esse Fusca foi até interessante, que foi um amigo meu. Estava conversando com ele, meu dentista, né, vamos fazer meio que o merchan. Ele falou assim comigo, Diego, você entende um pouco de carro? Eu digo, alguma coisa, né? Não, imagina, a gente... E ele falou assim pra mim, Diego, é o seguinte, eu tô pensando em adquirir um Fusca. Quando já veio um Fusca na minha cabeça, eu pensei assim, dadas as circunstâncias do local e às vezes o interesse, eu pensei, não deve estar legal. Mas eu perguntei, quanto que o cara tá pedindo e tal, ele disse, faz o seguinte, vai lá primeiro. Eu fui lá. Eu me impressionei porque ele estava com a pintura intacta. É evidente que por estar ali 7 anos, já não funcionava mais o motor, já tinha algumas coisas dele enferrujando. Mas o legal é que, quando eu cheguei lá, eu fui direto na estrutura desse carro. Ele estava intacto, sabe, as caixas de ar, que é geralmente coisa que apodrece, assoalho, enfim. Dado também o cuidado, né, que o carro estava coberto e tal, né, e numa garagem ainda para ajudar. Ele estava completamente íntegro, sabe? Eu não mostrei aquela empolgação na frente, até para o cara não subir mais o preço, né, do carro. Quando eu cheguei lá no meu colega novamente, né, no meu dentista, eu disse assim, olha, se você não quiser comprar esse carro, eu vou comprar ele. Eu mesmo me interessei, porque não é um carro que eu geralmente costumo dirigir, mas entra essa questão nostalgia, o ano, o valor histórico desse Fusca também. Ele tem 3 donos, né? É bem interessante. Meu amigo não vendeu até agora, porque está mais curtindo o carro, adorou o Fusquinha. E ele era 6 volts originalmente, né? Só que passaram o sistema para 12. Passa de 80. Isso. Não, quando leva uma multa com um carro daquele, o guarda vai na sua casa, né? Mostrar ali policial, cara, você quer, sei lá, fazer uma selfie, mostrar para seus amigos aí que você foi multado. Brincadeira, gente, Fusca é legal, mas enfim. E ele originalmente tinha um motor 1200 e foi substituído por um 1300. Então, digamos que a melhoria principal já tinha sido feita. Então, estava ótimo. E a estrutura, o que precisou? Precisou só um polimento, que eu fiz, e a reativação do motor, lógico, né, tomando todo aquele cuidado. O motor não estava trancado, reagiu bem à reativação. Se vocês quiserem dar uma conferida depois lá no canal, ficou bem legal. Fala. Nossa, que bonito seu microfone hoje, diretor. O que eu falei, William? William, Caramba, Não, eu só tô que dando risada, vai. o que eu falei? Eu só tô dando risada, vai. Que ia acionar o sensor de ré, não ia? Boa noite a todos. Boa noite. Boa Como noite. está o áudio aí, A hein? mais sexy automotiva do Brasil. Fale do seu canal, de novo. Tem muita gente chegando agora aqui. Tá. Ah, sim. DRW Automotivos. Voz da Sabedoria falou aqui. Up and Coming, o cara que mais entende de clássicos nacionais do YouTube brasileiro. Cara, Não é tanto, não é tanto. eu tô sentindo uma falta aqui que eu tava olhando. Eu falei, deixa eu ver se ele fez. Ele não fez ainda. SP2, né? Tá faltando. SP2, SP1, SP2 e o 3, né? A NGGT. Como... e WWWS. Eu andei uma coisa muito de SP. Meu tio tinha um SP2, andei pra caramba de SP2. É impossível achar marcha no SP2. Outro dia eu entrei no SP2, eu tenho um amigo. É uma espécie de Kombi. Cara, mas posso falar, tem um charme, ele tem um certo... Eleito, Ele é carismático. Tem um lá no Museu eleito da... do Museu da Alemanha. Inclusive, na época, foi eleito um dos carros com design mais bonito do mundo. Ele tem uma história muito legal. Mas, respondendo sua pergunta e já pegando o gancho Já no tem a SP2 pautinha também, já, né? é assim, ó. Inicialmente, os vídeos que eu fiz, assim, eu procurava fazer vídeos pequenos, né? Coisa de 5, 6 minutos. E sem, digamos assim, levar uma timeline, né? Por exemplo, como eu faço hoje. Por exemplo, estou citando aqui o último, mas vamos dizer o Opala, por exemplo, né? Eu coloco, que ele veio do Opel Record, né? Então, eu levo ele até o último dia que ele teve aqui no Brasil, né? Em fabricação. E inicialmente eu separava, eu fazia alguns top 5, assim, eu peguei modelos nacionais, né, fora de série. O SP2 eu não cheguei a fazer, mas eu fiz do Santa Matilde, que também foram, né, o SM, enfim, dos Pumas, do GT Malzone. Então, assim, só dando uma pincelada em cima, né? O universo dos carros nacionais, sabe? Às vezes as pessoas perguntam assim, poxa, o Brasil parece que não faz nada e tal, mas tem tanto carro bacana que o próprio brasileiro que projetou, sabe, projetos interessantes. E, enfim, o SP2, não vamos dizer genuinamente brasileiro, porque a base não era dele, mas o desenho era. Mas não era uma concepção assim muito diferente. O motor boxer, ele é uma composição simples, ele não é um motor complexo de mexer. Tanto que virou até jargão popular, né? As pessoas aí com arame, uma fita isolante aí, um alicate universal, você faz qualquer coisa no Fusca.
Você já dirigiu o SP2 em si? Olha, eu gosto de resto modes, por exemplo. Apesar de ser um apaixonado por carros antigos, quisera eu fazer algumas coisas assim. SP2 estava na minha lista juntamente com o Puma. Só que quando eu fui entrar dentro de um Puma... Você entendeu muito bem, né, você pequeno? SP2 Então. tipo, é um esforço de dignidade para você sair daquele carro, porque você não tem como sair ileso de dentro do carro. E eu descobri isso, essa decepção foi até recente, porque no dia que foi feito que a única coisa que eu não fiz naquele Fusca foi estofaria, né? Pedi um pouco demais, né? Mas quando eu fui fazer estofaria, tinha um Puma. E eu fui entrar dentro dele para ver como era, né, e tal. E o Puma tem um banco extremamente baixinho, tem uma posição, né, legal até de pilotagem, parece um kart, né? Só que eu entrei assim, enfim, né, você não tem espaço, né, dentro dele. Mas eu gostaria de fazer uma coisa assim. Claro que não na altura do SP2, né, eu iria aproveitar o design, você mas... é mais alto que eu, no SP2. E outra coisa... Você tem quanto de altura? 1,86m, certo? Eu tenho 1,89m, um então, pouquinho cara, mais. ferrou, bicho, ferrou. Não, porque, tipo, posso falar uma coisa assim, eu sempre brinquei muito com isso. Tenho alguns amigos que são extremamente aficionados. Tenho um que está montando coleção, tá com GTI, GSI, SP2, Fusca, tudo que você puder imaginar, mais um pouco. Sim. E esse amigão meu, que é até amigão de época de escritório e tal, que hoje também está com coleção, ele tem 2 SP2. E, cara, eu sempre olhei pro bichinho e falei assim, não dá pra entender isso aí, puta, coisa esquisita, por que você gosta tanto disso, né? Ele falou, cara, faz o seguinte, tá aqui a chave, não precisa nem andar, entra e vê o que você acha. E, cara, a hora que você entra e se acomoda no SP2, você fala, cara, fica imaginando, década de 70, como deve ter sido você sentar seu popô dentro do SP2. Cara, porque mesmo hoje, ele transborda carisma, ele transborda personalidade. Eu tenho um primo que foi feito dentro de um Puma. Não, isso não é possível. Hoje ele não cabe no Puma, mas ele foi concebido dentro de um Puma. Não, tem Foi. sim. Tem Então, sim. o que era? Em cima do Puma? Tem sim. Em cima. Não, né? dentro. Não, porque dentro Dentro eu acho do Puma difícil. não era o quê? 2 anões que copularam? Cara, quando você vai conceber alguém, você não concebe num lugar apenas. Você vai variando. Ah, entendi agora a linha do tempo da concepção, agora ficou mais claro. Bom, pessoal, estou aqui com o Diego do DRW Automotivos, um cara que fala mais... Qual que é a sua pegada? Vou falar mais carros brasileiros, antigos... Você vai falar no público geral. Isso. Né? É aquela coisa, né? Meu canal ele traz essa... Vamos dizer assim, conta mais a história dos carros, tenta focar mais aqui no que nós tivemos no Brasil e, evidentemente, aí com o que o canal for avançando, eu quero trazer histórias também de carros americanos, europeus, enfim. Mas a pegada por hora está dentro dos carros nacionais, né? Nessa tentativa, assim, de trazer, de resgatar mais a memória, né? Trazer os dados mesmo de fato que aconteceram aí no canal. Você quer retomar o raciocínio que você estava falando? Então, também estamos falando do SP2, né, porque ele foi eleito o carro mais bonito do mundo na época, né, tanto que ele está lá no museu na Alemanha. Mas a questão assim, ó, infelizmente uma piada que foi criada com ele na época, né, do SP, né, que seria Special Project, né, na verdade, que seria um projeto especial, né, um protótipo, né, nesse sentido. Só que acabou virando aqui o sem potência, né? Porque infelizmente o motorzinho ali 1700. Era triste depois do SP2. Isso. Teve um protótipo do 3 também. Isso. Inclusive eu estava pensando em fazer um vídeo esses dias desses modelos assim que não chegaram, já tem alguma coisa pronta até. Sim. E seria bem interessante também testar a aceitação assim, né? Inclusive eu já faço isso também com modelos que não, digamos que são especiais e raros também, que as pessoas vêm gostando bastante. Outra pergunta que eu queria fazer para você referente a carros atuais, vai, a gente está falando sobre vamos lá. Antigo. O que você acha de tipo, vamos lá, Up TSI ou Sandero RS? O que você acha tipo do que era? Você está acostumado de carros antigos, o que é hoje? O que você tem opinião referente a isso? Eu vou começar com uma opinião geral. Eu penso que a evolução é necessária, né? Então, dentro dos tempos que nós estamos vivendo, né, digamos assim, do ecologicamente correto, são carros que fazem uma menor emissão de poluentes, têm uma autonomia melhor, com o mesmo, vamos dizer assim, consumindo o mesmo combustível e tal. E é claro que a única coisa assim que eu penso, né, que isso acaba sendo um impacto também, hoje nossos carros estão resumidos em algumas cores. Eu digo no geral, carros de rua que nós temos, né? As cores. Hoje se resume o quê? Preto, prata e branco, né? Cinza. O cinza, né? Eu coloquei o prata meio para resumir, mas seria isso. Então, infelizmente, no meu ver, assim, eu sempre gostei de carros assim com cores mais vivas.
E é engraçado que os carros mais antigos, por exemplo, a gente está olhando aqui, tem um Cor de sunga. Né? um cor de sunga, né? Um azul calcinha, né? Como eles eram chamados. Não, é que você olha as fotos antigas. O trânsito era colorido. Mesmo, O trânsito era colorido. Desde Fusca Brasília, tudo era colorido. Agora é tudo... Você identificava um carro de outro, né? Por isso que até as mulheres parece que entendiam mais de carros antigamente, né? Um abraço para todas as mulheres que estão assistindo agora a live também. Antigamente até elas conseguiam ter uma distinção melhor, né? Por exemplo, eu sei o que é um Fusca, o que é um Chevette, o que é um Opala, o que é um Monza, né? E hoje os carros eles estão muito parecidos e eles se resumem muito nessas cores, então parece que tá ficando uma coisa assim muito genérica. Eu gosto muito de tecnologia, eu gosto de espelhar um celular no carro, sabe, no rádio. Isso é essencial, nós precisamos disso, a praticidade. Nós vivemos hoje um cotidiano, uma época, que nós precisamos otimizar mesmo o tempo de fato. Então, a evolução é necessária, né? Mas é claro que algumas coisas eu penso que esses carros poderiam, né, buscar mais as raízes também. Tem modelos aí hoje, assim como você tinha mesmo falado, que fugiram muito do contexto, muitos foram substituídos aí, e, inclusive substituídos, mas não da forma que nós esperávamos, né? Alguns só carregam basicamente o nome. Você é o cara do turbo ou do aspirado? Bloco grande, aspirado. Tá aqui o Viper que não deixa eu mentir, que eu gosto também disso daqui. Yeah. Mas é assim, é claro que o turbinado é legal, porque desde as primeiras concepções, mesmo com blocos grandes sobrealimentados com turbo, eles tinham um rendimento bom, mas as pessoas associavam isso muito ao consumo, né? E hoje a gente sabe que, na verdade, você sobrealimentar um motor, mesmo que um bloco pequeno, você extrai o máximo de potência deles com uma economia razoável, né? O Up mesmo que você citou, o Up é super econômico, né? Provavelmente muitos que estão assistindo aqui têm ou já tiveram, né? E eu mesmo fiz viagens grandes com esse carro, assim, coisa de 2.000 quilômetros, assim, mais ou menos. E o Up, ele me surpreendeu na resposta dele e no consumo também, sabe? Posso puxar um gancho aqui? O que você acha do Civic Del Sol? Civic Del Sol? Que ano que ele é? Um VTI, dizer 90 e poucos. É o famoso Targa da Honda. O Targa, né? O VTI, ele é interessante. Não lembro. Também não lembro. Deixa eu ligar o PlayStation lá que eu vou lembrar rapidinho, fazendo a referência aí com o Test Drive, com o Gran Turismo. Eu gosto bastante dos VTECs, principalmente. Né? Eu penso assim que são motores legais, porque eles são giradores, é uma coisa assim, mas o torque dele você só alcança em alta, né? Então, em alta, exatamente, você está falando. Bom, é assim, né? O torque dele, né? Naquela rotação lá pra cima, tipo a 6.000, ele já alcança ali os 90% do torque, né? Brincadeira com os rondeiros, tá? Mas pode brincar que fuma, come óleo e não tem torque. Isso aí. Não tem. O prato que eu comi porque eu sei que eles são deliciosos. É uma pergunta até interessante, né? Pra um cara que gosta de bloco grande, né? De motor, meter um rondinha, né? Então, realmente isso é uma discrepância muito grande, sabe? Arrepia quando eu vejo uma BMW, né, com seus 6 em linha ali roncando bonito, né? Então é isso daí. Bom, a pergunta que eu vou fazer é a seguinte, óbvio, você já sabe o que é. O que você acha do elétrico ou do híbrido? Primeiro o híbrido, vai. Eu tenho que responder, né, gente? Que é o Precisa. compensar a falta de torque, vai. Você é o tipo de cara assim, extremamente velha guarda ou você tá de coração aberto para novas Não, é isso que eu falo. Eu não sou inflexível. A pergunta, na verdade, você teria um carro elétrico ou híbrido no dia a dia? Não estou falando para um resto Isso. Uma pergunta que antecede essa. Você já dirigiu algum elétrico ou híbrido? Na verdade, eu só dirigi um Fusion, né, que ele era híbrido, né, e não um completamente elétrico. Nunca peguei, por exemplo, um Prius, né, nunca dirigi. Mas, por exemplo, assim, hoje eu teria um Corolla, do novo que está saindo. Eu achei muito bacana a autonomia desse carro. Hoje, digamos assim, as más línguas estão mordendo ela por conta da... Assim que começa, viu? Isso, assim, o famoso Vovorola, né? Mais um apelidinho que o brasileiro deu em cada carro que aparece aqui tem um apelido. Então, o design dele está melhorando muito, sabe? Inclusive esse design que ele teve, quando foi lançado em 2012, salvo engano, o Corolla Fúria Concept. Depois vocês dêem uma procuradinha também. Muitas linhas que tem no híbrido agora, né? Já tinham nesse aqui. E vocês sabem o que veio para o Brasil em 2012. Se vocês fizerem o comparativo do Fúria Concept com esse aqui, vocês vão ver assim que o carro não recebeu nada. Parece que vamos deixar esse resto aqui e vamos mandar para o Brasil. Por mais que o Corolla tenha evoluído bastante, né, nesse eu concordo num aspecto. Eu acho que a Toyota jogou um jogo da zona de conforto por muitos anos.
Porque ela fez o arroz com feijão bem feito. Estabilidade. Certo? 1.8, 136 cavalos, depois veio 2.0 um pouquinho mais forte, extremamente robusto, na parte de pós-venda zero dor de cabeça. Então ela falou, meu, quer saber por que eu vou inventar moda? Por que eu vou mexer em time que está ganhando? Se numa boa, vamos supor que a Toyota lançasse um carro agora que não fosse mediano, fosse uma continuidade daquilo. A gente sabe que é continuar vendendo para burro. Verdade. Exatamente. Esse que é o ponto. Agora, você não dirigiu, nunca dirigiu um Prius? Um Prius eu nunca dirigi. Eu tinha... Olha, como bom entusiasta automotivo, eu vou te dizer uma coisa. Meus parabéns por nunca ter dirigido. Decepção seria grande? Você dirigiu, Du? Você agora dirigiu? Eu cheguei lá como passageiro. Então, Não, o Prius ele foi feito assim uma divulgação em larga escala. Tudo quanto é filme americano. Mas ele é um símbolo, eu É um acho, símbolo. do carro híbrido, conste né? uma coisa aqui já. O Prius é um carro ruim, não. Ele é brilhante. Ele é excepcional. Ele é ótimo. Tá? Ele é feio. Mas, tipo Demais. assim, o Prius ele é um carro que ele foi feito para esfregar na cara que ele é ótimo e jogar com tudo para as pessoas que gostam de carro. Olha, eu vou fazer uma coisa ótima, horrenda e vocês não vão ter como falar mal dele. E vai ter gente Bem comprando, pensado. né, tipo isso. Não, o cara é irritante. É irritante. É, Porque por muito tempo ele era o único que entrou na isenção lá. Eu vou falar uma coisa, se a Toyota tivesse pegado o Prius, vamos fazer o seguinte, eu não vou te chamar de Prius, eu vou pegar um Corolla e eu vou botar todo o powertrain do Isso. Prius. Todo o Eu posso know-how falar, nele. Posso falar? Provavelmente ia ser o carro mais vendido da história. Mas peraí, o primeiro Prius é totalmente diferente do que a gente tem aqui. Sim. Ele é, Sim. eu vou falar que ele é bonito, mas ele é bem mais aceitável visualmente do Não, que mas esse atual, né? Teve aquela versão de Prius um pouco mais antigas aqui que a gente chegou a ver andando aí pelas ruas de São Paulo. Ah, mas eu acho que era só com taxista que a Era só Toyota te taxista. emprestava. Era né? menos feio que esse origami, que é a última versão. Mas é aquela questão de fazer isso pra chamar a atenção, sabe? Tipo, ser revolucionário, tipo carro elétrico. Sim. Mas você pega sabe. em 3.800, Isso. Tipo, oh, nossa, que diferente, sabe? Tipo o carro 3 Quero- portas. Eu quero jogar uma É tipo constelação isso. nessa mesa aqui. Vamos lá. Uma coisa é quando o motor ele foi feito para fazer a gente sorrir. A gente, né, dar risada. Pra usar Como esses bom caras- proprietário de uma BMW, ele está descrevendo a sensação de dirigir Vamos uma. lá, pro carro do dia a dia. Que diferença faz? Vamos lá, ser Dia a sincero. dia. BMW 320 que estão perguntando aqui é brilhante, motor B48, 184 cavalos, uma evolução em cima do N20, baita automóvel. Sim. Mas faz realmente diferença para 95% das pessoas que querem comprar aquele carro se ali de baixo tivesse um motor elétrico na frente e um atrás? Te digo uma coisa, ia envelhecer melhor. Ah, tem a questão de carga de bateria, de Sim, garantia de autonomia, bateria. né? Sim. Mas assim, o pós-venda seria simplificado, eu acho que a gente está enfrentando mais uma questão de infraestrutura. Então, assim, na minha cabeça, eu sou um profundo entusiasta, apaixonado por automóvel, amo de paixão isso. Mas hoje eu me boto na seguinte situação, pro meu todinho, companheiro de todos os dias, se pudesse chegar em casa todo dia, plugar uma tomada, tipo iPhone, você não dormir, ou o smartphone, Android, porque o pessoal fica chateado se a gente só fala de iPhone. Aham. Você não vai dormir e não liga ele lá na tomada? Chega em casa, pluga lá o híbrido. No dia seguinte, tá cheio, você vai voltar, vai trabalhar. Vamos falar de caminhonete? E 150 Raptor. Olha só. Porra, Isso é que é chegar com estilo, né? Com os dois pés no peito, né? fazendo jump 150 around. Raptor. Tem que ser a nova, né? Não, agora- Porque A nova. Ou seja, Liviana, os caras não retardaram mental, filho. Os caras pulavam de precipício. Cara, o americano é assim, o americano é pau pra Americano é vida Você louca. sabe que o americano é assim com o American Muscle, né? Pra dar porrada. É tipo eu com o meu carro. É, então. Escolheu o carro errado, né? Né, o Centauro tem o quê? Uma Dodge 540i. O problema é que ele esqueceu que no fundo ela é uma BMW. Um dia ela vai parar. Mas fala, qual que é o seu conceito da Raptor? O que você acha? Então. Aquela abraçadeira de escape, ela tá falando, eu vou parar! Vou parar! É, Eu entendo, acelera. a Ford Raptor ou Raptor, enfim, né? Como queiram, né? E tal. A questão assim, ó. Ela é a prova viva das possibilidades, digamos assim, de que um simples utilitário pode se tornar. Né? De primeiro, o utilitário ele servir para quê? Vai carregar alguma coisa, carga alguma coisa, umas malas, sogra, qualquer coisa assim, né? Vamos dizer. Era a proposta dela.
Mas como você tá rindo, né? Alguém vai ter problema com a sogra aqui. Não, tu vai, é que eu tô pensando uma coisa bem longe, assim. Não, minha sogra gosta de mim, tá tranquilo. Eu aceito. Deixa eu pôr aqui por gentileza. Obrigado. Não patrocina esse segmento. Assim, deixa eu cobrir aqui a marca dela. Né? Então, assim, ó. Porque elas tinham uma proposta. Com licença um pouquinho. Ela tinha justamente essa proposta de carga. E hoje, a Raptor, por exemplo, a proposta é esportiva, grandes motores, turboalimentados, Esportiva é pior que é engraçado. Ela não é um... Isso, ela não é mais aquele conceito, vamos botar uma carga aqui em cima e acabou. Essa é a função dela, é um acabamento mais espartano. E, na verdade, falando em Ford mesmo, nos Estados Unidos, eu fiz também um vídeo da Ford Ranger e tal. E é bem interessante a proposta que ela tinha lá, completamente esportiva. Quando ela veio aqui para o Brasil, por exemplo, ela era a picape que mais se aproximava de você dirigir um carro, né? Tanto por altura e condições de pilotagem mesmo, ela trazia muito essa questão do carro. E lá fora, ela foi investido tanto nessa questão, era uma caminhonete completamente esportiva. A caminhoneta eu desenterrei, né? Era completamente uma proposta esportiva mesmo, né? Tanto que tem várias edições dela. A Splash, que chegou aqui no Brasil também, Super Cab, por algumas importações independentes. Então foi essa caminhada. Ela passou, né, digamos, de um simples utilitário para um carro hoje que remete muito mais a esporte, muito mais a lazer, sabe, do que propriamente para trabalho. A Raptor, se eu não me engano, ela tem até um slogan, se eu não me engano, que é o carro que não gosta de trabalhar. Vamos dizer assim, ela é voltada para essa questão do lazer. Eu dirigi a anterior. Tudo 3.5 vai ser EcoBoost agora na... Sim, os blocos estão diminuindo. Eu dirigi as duas, dirigi o 5. Não, que era 4 e pouco litros e tinha 6.1. Mas eu peguei uma raiz com motor de Mustang. Porque, tipo assim, a última F-150 edição especial, mais focada, era a Lightning. Sim, a Lightning. E na realidade parece que a Raptor veio para suprir o vácuo de mercado deixado pela Lightning. Eu tô... Sim. Mas que mudaram a proposta do carro. Mudaram a proposta. Aquela da Harley Davidson também, aquilo era o quê? Eram umas parcerias que eles fizeram na realidade. Edições limitadas. Mas é engraçado que as edições limitadas era tipo de 3.500, é um monte. Né? Não, até a Microsoft. Ciclone GM. Nossa, lembra da Ciclone? Ciclone. O Cyclone era o Cyclone e o Typhoon. O Cyclone era picape, o Typhoon era o picape do Blazer duas portas. Que você falou ali só EcoBoost, só mais uma coisinha ali dela. Um tempo eu trabalhei na Ford e... Você trabalhou na Ford? Eu trabalhei, eu era piloto de testes na Ford uma vez. Mas enfim, na verdade... Hã? Conta uns Não. Eu não vou falar assim, sabe, que de vez em quando a gente levava o carro a extremo. Não, é brincadeira. Mas olha só, uma vez teve uma Raptor com V8, exatamente o motor do Mustang. E foi legal ela passando na cancela, né? Ela dava tipo uma distanciazinha assim de cada lado. Era um monstro, ela assim. 4, não lembro, eu cheguei a dirigir esse carro, esse carro é bem meu. Não, ela é V8. 5.0 V8, tio. Era 5.0, 5.0? É o motor do Mustang. 5.0 V8. Mas bonito de ver. Isso. Não era mais essa questão do downsizing. Ali era uma puro sangue, né? Vamos dizer assim. Um monstro aquilo. Nossa. Se você se divertir, ela já entrou na emergência, você tem que abastecer o tanque ali do lado. Exatamente. 120 litros. Eu não cheguei a ver esse da Ranger, depois eu vou dar uma olhada, porque tem uma Ranger Raptor agora. Você falou na Sim, uma vez. tem tanto a Ranger com uma, entre aspas, detalhe da Raptor. Um detalhe, né? Da Raptor, né? Porque, na verdade, assim foi a evolução dela. A F1000 também, que na verdade lá fora é F150, ela também teve aí essas variações, vamos dizer assim. Nasceu o Raptor ali, né? O que o pessoal está pedindo incessantemente para falarmos do EcoSport? Da EcoSport? O que nós estamos perdendo que nós não estamos sabendo, meu povo? Vocês estão... É o preço mais de 100 mil? Isso é, mas é seriedade do Brasil, né? Export Storm, então falando para você falar da L200. Da L200... Você sabe por quê, né? Por causa do negócio do episódio? Sim. Gente, esse é um dos episódios proibidos do Amigos por Caos. O que você acha da L200? Eu fiquei até meio curioso agora. Pode falar a É um verdade. episódio secreto da DC. Ele teve uma semana de ar. Tudo isso, acho que Eu vou falar uma coisa que talvez as pessoas podem achar... Pode falar. Na minha opinião, é o seguinte, as picapes, nessa parte eu acho que eu sou um pouco inflexível, na verdade. Quer dizer, eu gostava muito das full size. E aqui pro Brasil são poucas representantes, né? Inclusive assim...
Eu gosto de picapes assim, porque, por exemplo, o carro ele tem a sua proposta, o seu tamanho. E a picape, ela é picape grande, ela é como é que eu vou dizer assim, são medidas exageradas, vamos dizer assim. E uma coisa que eu gostava muito, que aqui o público acabou mudando, questões de espaço em trânsito, né? Nós tínhamos D20, nós tínhamos F1000, e não foram descontinuadas aqui, mas lá fora elas permanecem, né? Então, assim, as picapes daqui, eu acho que elas não têm, sabe, aquela pimenta, aquele tempero que deveria ter. Sabe, pra mim, basicamente, eu lembro que foi o projeto da Hilux quando saiu. Da Hilux passou pra S10, né? Da S10 passou pra E200, passou pra Frontier. Então, praticamente é tudo a mesma coisa, só com umas lanterninhas. Desculpa, essa... Deixa eu te fazer uma pergunta. Das picapes hoje, qual que lhe apetece o coração? Vamos supor, temos a Amarok V6 diesel, Hilux ou Tombalux. S10, suspensão torta, né? Não é pegar a S10 ela entorta um pouquinho para um lado? Não sei se ainda tem isso, mas... Eles deram uma recalibrada, mas... L200, o que você leva para casa hoje? Tem que escolher. Toyota. Tombalux? Tombalux. Porque existe aí um monte de estigmas, né? Eu penso que, digamos assim, as pessoas, na grande maioria das vezes, não estou dizendo que seja o caso da Hilux, eu estou dizendo assim de uma série de carros. Às vezes as pessoas tomam uma mentira por verdade, entende? Acha bacana o negócio, ou pegam uma exceção e tornam regra. Isso é uma coisa muito comum hoje em dia. E isso é uma coisa que particularmente me chateia. Eu escolheria a Hilux pelo seguinte, por questão de motor ou de coisa, poxa... resistência, a confiabilidade de um Toyota, por exemplo, se estende à linha mesmo. Então, já pela confiança, e para dizer a verdade, assim, tem um amigo meu, que na oficina dele, quando a gente vai conversar de carro, ele vai me dar uns exemplos, assim, né? Qual que é o exemplo que ele fala? Amarok. Eu tive um problema, tive que trocar o negócio da turbina lá. Bastante. Sim. E é engraçado que a ideia do Volkswagen, por exemplo, como é o carro do povo, né? Como sempre foi, eu penso que aí a Amarok, sabe, também a Volkswagen acabou dando um tiro no pé, porque as peças dela não são baratas, de longe nenhuma são peças que quebram fácil, na sua grande maioria, e é claro que a gente sabe que tem pessoas que levam ela ao extremo, fato, mas... É feito para isso. Isso, é feito para isso, né? Ela tem que suportar o peso e tal, dentro das condições, né, que ela oferece, e da proposta que ela oferece também, mas eu fico pensando assim, ela não ficou um carro tão resistente como deveria honrar a marca, vamos dizer assim, né? Então, eu ficaria com a Hilux pela confiabilidade e detalhe, né, gente, uma consciência. Vamos fazer curva, né, com o carro, mas a gente não vai pilotar, né? Não é um carro de corrida para você estar fazendo curva. Não tem como, a galera faz. Quem que foi que aprendeu a fazer drift com o Hilux? Não era a S10. Tá parecendo aquele drift lá da Arábia Saudita, né? Você já viu? O Leone fez com o EcoSport. Não, mas Tá o vendo? Thiaguinho fez com a Eu já Tunda. entendi. O Thiaguinho fez com a Tunda. Eu já entendi porque da pergunta do Export, agora eu liguei os pontos. E não veio a Tacoma pra cá, né, Não da vamos comentar Toyota. esse assunto. Infelizmente isso aí é coisa de outras situações aí. Deixa estar, melhor não tocarmos nesse assunto. Só um comentário que eu tava procurando lá, então. Claro, pois não. A Raptor lá que eu tava olhando, eu achei. São os dois motores, um era 6.2 e tinha 5.4 antes, ó. 5.4 isso. Você não curte a Ram? A Dodge Ram? Demais. Principalmente a que saiu com o motor desse aqui. Tem SRT10. Tem aqui no Brasil. Carro um pouco perigoso. Limitado eletronicamente para ninguém se matar de qualquer jeito, Você mas... consegue imaginar aquela jaca daquele tamanho, aquele muro atravessando o ar? Não, o mais bizarro é quando você abre o motor e tá escrito Viper. Esse aqui é o legal. Gente, eu falo isso porque, por exemplo, cada carro tem sua proposta, sua forma de dirigir. Por que eu tô falando isso de cruzar a parede de vento? Se uma Range Rover, cara, eu tenho experiência com esse carro, cara, pegando estrada com Range, das modelos até 2010, 11, que são quadradoras mesmo. Cara, Sim. passou de 120, 130 km por hora no ar. Cada vez que tomava um vento no carro, você sentia. Ela dá uma jogada. Você imagina uma Ram SRT 10. Agora você falou uma coisa interessante. Túnel de vento, aerodinâmica, né, projeto, enfim. A Ram, se eu não me engano, ela saiu além da... Ela tem um aerofólio e, se eu não me engano, ela também tem a tampa... selada. Isso, selada. Uma vez falaram, agora voltando na questão da Hilux também, falaram assim, porque ela capotou. Um acidente desses eu vi que o cara disse que ela é ruim, não sei do que, ela não tinha nenhuma lona marítima na caçamba.
O vento entra ali dentro e faz a festa, em qualquer picape. Isso é fato. Falando que eu vi aquele Caçadores de Mitos, os caras fizeram isso daí, de caçamba com 100, com vidro aberto. Faz toda a diferença. Nossa, cara, dá uma então, diferença. Sabe, é uma das coisas que eu pontuo muito e eu friso, por exemplo, no meu canal. Por que eu conto a história do carro? Sim. Até ele sair de uma concessionária, um pouco do legado dele. Porque assim, ó, cada um utiliza o veículo da forma que acha melhor. E não dentro do que ele foi projetado. Tem muita gente que, por exemplo, assim, das picapes mesmo, era 1 tonelada a capacidade de carga. Já vi gente carregando 2. Né? Vai durar o quê? Mas eu acho que quando você está desenvolvendo o carro, você tem que pensar além, você não pode fazer certo. Sim. Porque sempre vai ter, por exemplo... Sempre vai ter um excedente. Porque é uma curiosidade, por exemplo, no último salão do automóvel, a gente estava conversando com o pessoal da Dodge aqui, que tinha a RAM lá e tal, né? Aí eu conversando com ele, pô, como é que é? Um dos carros que eles mais vendem picape e tal. Sabe o que o presidente da Toyota lá dos Estados Unidos ficou impressionado aqui? A RAM, ela tem a parte da caçamba, da parte esquerda e da direita, tem geladeira. Sim. É usado para fazer cachaça, se não me engano, jacaré. O pessoal caça e coloca ali. Isso. Sabe o que o pessoal tava fazendo aqui? Colocou uma piscina e colocou cerveja ali, lá em Goiás. Ficou falando, o cara lá da tava me falando, cara, o cara da... Viralizou. O presidente lá da Dodge veio aqui pro Brasil, levando para Goiás, porque ele não estava acreditando que o pessoal fez. Então o pessoal falou, o cara fez uma piscina, onde tava mulherada lá e colocava cerveja no lugar onde teria que estar o jacaré morto. Entra aquele jargão, né? O brasileiro tem que ser estudado, né? Isso é fato. Aí eu acho que é o grande teste. O cara que vai desenvolver tem que pensar. Por exemplo, assim, ó, vamos dizer, ela foi projetada para 1 tonelada. A gente sabe que é evidente, por exemplo, 1 tonelada e 200, 300, ela vai suportar. Sim. Mas as pessoas às vezes levam elas muito ao extremo e isso se estende para vários carros. Então, é por isso que eu prefiro contar a concepção de como o carro é feito, né, de fato, do que tá levando, digamos assim, depois do uso, né? E às vezes eu acho que a pessoa não faz nem, vamos testar. Não, a pessoa simplesmente não sabe. Coloca aqui, imagina, olha o tamanho do carro, acho que aguenta, sabe? A pessoa pensa assim. Exatamente. Vou falar mais uma coisa, o Eduardo vai gostar, né? A gente tava falando da C14. Lembra aquele tempo dos camburões da Veraneio? Claro. Isso era uma maravilha, né? Claro. O monstro daquele já chegava, não tinha como não dar medo na turma, né? A galera já ia ao mato. Você manja o Chevy Nova? Parece uma Veraneio sedã. Sim. E você sabe que o Chevy Nova é à frente do Opala dos primeiros, pura inspiração. E o termo garrafa de Coca-Cola, né, que eram as linhas do Opala, o Chevy Nova, enfim, se estendeu para Corcel, para tudo quanto é carro que veio aqui. Mas era uma coisa bem característica. American Muscle, talvez até? Digamos, Você é o Camaro ou Mustang? Mustang, de longe. E Dodge? Você colocar um Challenger aí? De longe dos dois. O Dodge sempre. Você é Camaro? Não, Dodge. A gente chama ele Dodge. Camaro, Mustang, Dodge. Ele perguntou entre Camaro e Mustang, não precisa nem pensar. Dodge. Challenger, não precisa nem ser um Reuquetão já. Um RT já tá ótimo, um 392 já vai. Tá de boa. É muito difícil, cara. É porque assim, ó. Se você perguntar pra mim da década de 70, eu vou ficar em dúvida. Se perguntar qual dos três você escolhe, eu vou levar os três. Né? Fica difícil. Não. Mas. Fica. Pra mim fica. Não, da década. Eu digo assim, até a década de 70. Por exemplo, você pegar um Camaro 68, né, um Challenger 70, né, um Fastback 67, ali um Mustang, fica muito difícil escolher, pelo menos essa é a minha concepção. É que o primeiro do Mustang é muito bonito, cara. Sim. Só que tem aqueles hardtops também, aqueles primeiros, assim, que tem a casinha meio quadradinha, não é muito legal. Mas por que eu sempre falo muito de Opala também aqui no Brasil? Porque assim, é o que mais lembra, é o que mais se aproxima, na verdade. E eu gosto bastante desse carro justamente por essa razão. Digamos, não era um projeto, né, nacional, enfim, ele era da Opel, né, o Opel Record, que foi uma derivação, mas é um carro que se aproximava muito disso, aquelas 4 lanternas quadradas, né, falando ali do 78, né, 77. O Diplomata 4.1 era um carro delicioso de andar. By GTA. Até 80, né? Até 80 por hora, porque depois você fica assim, ó. Na década de O sedã? O sedã é mais firme. É mesmo? Porque o cupê... Eu lembro quando era pequeno, a gente andava, nossa, cara, a gente chacoalhava de lado. Mas aí era feito alinhamento, alguma coisa assim, como é que tava esse carro, né? Na década de 90, eu lembro que meu pai teve um BMW na época que não sei por que cargas d'água, BMW? Uma revisão. E na época o carro de reposição, que isso existia no Brasil antigamente, sabia? Sim. Você tinha um carro desse, você deixava fazer a revisão, você pegava um carro reserva. Sim. E eu não sei porque cargas d'água na época a concessionária era First Powers. Eles deram pro meu pai usar como um carro reserva, um Opala Diplomata 4.1. Nossa. Gente, não é que o bichão era uma delícia, não, assim, é uma delícia. É muito mais
mesmo assim confortável do que a porra da BM. Juro. Sim. Peraí, que BMW que era? É uma... Era 325, acho, era aqui. É, uma E36. Mas assim, ó, o Opala, ele foi, digamos, foi uma época regada de primazias também, contando ali do 88 pra frente. Porque assim, ó, coisas que muitos carros hoje têm e tal, mas ele foi, digamos, um dos grandes precursores. Vamos dizer um detalhe assim que talvez passe despercebido, mas saída do ar-condicionado para os passageiros atrás, ele passava pelo túnel. Isso muitos carros hoje não tem. Temporizador de vidro, de farol, de luzes internas. Por exemplo, na época ele não tinha ABS, até porque era uma coisa inexistente aqui no Brasil, mas a primazia, vamos dizer assim, das 4 rodas, no caso com freios a disco, foi do Opala. Salvo que teve o Alfa Romeo, o 2300, ali na década de 70 para 80, que ele teve. Mas foi um carro que saiu de linha, né? Não foi em larga escala, não foi uma produção muito grande. E, digamos assim, contando como ele não teve esses detalhes, assim, foi o que não consagrou ele como, digamos assim, o dono desse trono aí, na verdade, né? Então isso acabou estabelecendo para o Opala, e o Opala, o resto dos anos dele, incluindo o Collector, que foram as últimas unidades dele, carregaram isso. Tem uma rapaziada aqui do Santa Então, Matilde. eu ia O Santa imitar. Matilde ele usa o motor Mecânica de Opala, Powertrain. num carro menor. É o mesmo do Puma GTB também, não é? Mesmo Puma GTB S2. Ah, S2, é verdade. Perfeito. É o coração. S2. O Wagner está perguntando quais carros antigos o Cone e o William teriam. Nossa, cara. Onde você- agora eu quero ver. Nunca parei pra dirigir. Que eu teria? Ixi, mas isso é difícil. Mas é uma Ferrari antiga, talvez um outro Porsche antigo, mas assim... Não, peraí, mas de nacional, eu acho que Ele quis dizer nacional ou alguma ele coisa dá assim? uma proposta, ele falou alguma coisa? Olha, velho. Não, responde o nacional, vai. Posso ser bem não sucinto, mas eu dou uma opinião sobre isso. Eu acho que o gosto pessoal de cada um de nós com automóvel é muito peculiar ao que você tem de prazer Isso. atrás do volante. E cara, até estava discutindo isso com o William e vocês na gravação no final de semana. Eu falei, cara, teve muitos carros que eu tive a chance de revisitar recentemente, até fazendo coisa lá no meu canal e tal, que são carros que eu meio que idolatrava, que eu cresci próximo a esses automóveis e tal. E no final, tipo assim, eu cheguei a essa conclusão, puta, bacana ter a chance de revisitar eles, tendo passado tantos anos hoje. Tem carro que eu tinha dirigido tipo em 2008, 2009, e tive a chance de dirigir recentemente. Quando eu boto em perspectiva, cara, tem um ponto doce para cada um. Para mim, sendo bem sincero, eu admiro pelo que os clássicos são, mas para mim, carro mesmo, prazer atrás do volante, ele começa a partir do ano de 2000. Então, por exemplo, quando me falam de BMW M, puta, BMW M5 e 34, cara, é legal, é assustador o que o carro entrega de tocada por ser um sedã daquele tamanho, mas você se surpreende pela época, você leva em conta a época. Isso. Eu gosto de carros que, mesmo que eles sejam mais antigos, se eu dirigir eles hoje, eu vou falar, caralho, isso aqui é rápido. Então, por exemplo, é a sensação que eu tenho com o M5 E39, M3 E46, RS4 B5, que eu diria assim, eu não sou da escola do clássico, eu sou da escola do conceito do Young Timer. Não old school. Up and coming, que é o cara que está vindo, que ainda não é clássico, mas que era até considerado um resto de rico até pouco tempo atrás e está pegando valor, entendeu? Puta, quer ver um carro muito louco que não sei nem se classifica como clássico? 993 Turbo. Você dirigir, horrível. Aliás, todo 993 é muito Mas a peculiar. 355 também é horrível. Então é horrível. Só que, por exemplo, no caso da 993, quando você dirige aquele carro turbo, que eu tive essa chance hoje, meu, carro é mais de 1 milhão, mas eu tive a chance de dirigir. Nossa. Cara, é assustador que o carro puxa como um carro moderno. Só que você tá numa posição de dirigir, de volante, de banco, de Se segurando e- 1997. É. A própria batida de porta de Fusca. Não, porque, por exemplo, Detalhes. Clássico, né? você dirige a 355, puta, é emocional pra caramba. O volante é tombado e aqui foi do teu Seria uma joelho. 190E? Cara, então, é um carraço, não me entenda errado, não é o meu cup of tea, que é o famoso, aquela frase tradicional. Sim. Puta, admiro pelo que é, tive a chance de dirigir 190 aí com dog leg, puta, é engraçadíssimo. Bucket list, tive a chance de dirigir, gostei. Teria, jamais. Meu dinheiro entraria em carros a partir de, puta, raríssimas exceções da década de 90. Anos 2000, putz, já começa a ficar complicado. Difícil, cara. Por exemplo, se os caras me perguntassem hoje assim, cara, você teria um GT3 996? Puta, se fosse muito barato. Tive a chance de dirigir, legal pra caramba. Pra mim o GT3 começa a ficar uma experiência interessante no 997. RS2.
Sensacional, dirigi uma das mais novas do Brasil. Um abraço pro meu amigo o Chewbacca. Não, mas o carro assim, cara, dava até medo de sentar no carro. Eu juro por Deus, eu nunca gravei um carro na minha vida com tanto medo de tipo, cara, Nossa. toda vez que a gente vai gravar um carro de alguém, é um baita senso de responsabilidade. Ainda mais quando é de proprietário, pessoa física, que você sabe que o cara tem muitos ciúmes do carro. Sim, sim. Você fica assim, né? Eu nunca dirigi um carro tão tenso na minha vida. Puta, o mito, paga um caro pra caramba. Cara, desculpa, RS4B5, que foi a segunda super perua, mas é muito mais legal. Muito mais legal. Posição de dirigir, câmbio, força, linha reta. É um conjunto, né? Porra, é sensacional. Mas e hoje? Se você fosse para ter uma delas, qual que seria? Vamos... RS4B5. RS4. Não teria nenhuma das duas. Eu sou um cara que gosta de BMW M. E pra mim, eu acho assim, o que ainda é meio bruto, meio polido até 36. Isso. Que é um negócio que precisa aparar as arestas, fica perfeito ali no que eu amo de paixão, que é 46. Não é porque eu tenho não, mas eu amo. É da hora esse carro. Puta, eu não sei, fala você. Tem algumas... digamos assim, de carro nacional, tá na cara que é o Opala, né? Eu teria, sem pestanejar, é lógico que eu faria algumas melhorias, né? Alguns, mas não vou dizer erros de projeto, mas umas melhorias, né? Que era tudo mais limitado. Mas se eu fosse, digamos assim, cavar um pouco no tempo, até a última live que eu fiz também eu falei mais sobre isso, né? Desenterrando. Eu gostaria muito de um carro que ano passado, inclusive, teve aí a sua estreia, né? Digamos sua reestreia, né? Vamos dizer assim. É o Porsche Moby Dick, né? 935, 850 cavalos. Até hoje é o Porsche 911 mais potente de todos os tempos. Ele é considerado, até hoje. E o que acontece? Na reta Mulsanne, se eu não me engano, que é do circuito de Le Mans, ali ele chegou próximo aos seus 370 e alguma coisa por hora. É que não tinha as né? Ele foi feito para ganhar Le Mans. Não acabou não ganhando. Ganhou as 6 horas de Silverstone. Mas ele foi assim, um carro icônico. Depois ele ganhou mais alguns campeonatos e foi o ápice, vamos dizer assim, do 935. E o novo que saiu é bem curioso, porque o preço dele é 701.948, porque na verdade 1948 foi quando os primeiros Porsche saíram e comemorando 70 anos da marca, que foi em 2018. Então esse foi o preço em euros, né? Limitado a 77 unidades. Ele é um GT2 RS. O novo sim, é um GT2 RS. Exatamente o 2RS Club Sport. A gente viu, sabia, lá no ano passado na Alemanha, no Museu da Porsche, tinha um 935. Gosto bastante. É um do Need for Speed Porsche que eu olhava. Isso, o de PC. Era o de PC, isso. E porque assim, ó, eu penso por um carro icônico, sabe? Por mais que ele teve problemas, mesmo em Le Mans ele chegou em 8º, né? Mas por um problema de vazamento de óleo, sabe? Foi uma coisa assim, bem emocionante, na verdade, né? O que aconteceu. E ele acabou se tornando esse carro icônico mesmo. É um dos que eu gosto, sabe? Volta e meia eu procuro alguns vídeos na internet para ver se tem alguém fazendo alguma coisa. Algumas câmeras on-board assim, dele é bem interessante. É um carro que tinha uma pegada. E ele também oferecia assim, um grande desafio, né? Principalmente pela maioria dos pilotos também a posição de dirigir, né? Ele é no lado direito e tal. E aquilo não era frescura, era uma própria distribuição de peso mesmo do carro, assim. Então eu gosto disso porque, assim como eu gosto, sabe, dos carros antigos também, porque tem esse desafio. Por exemplo, assim, de você domar um carro desses, né? Ele não é um carro que você vai ali, ele tem seus contralizinhos, sabe? Isso, querendo ou não, me lembra muito de Ayrton Senna também, né? Quantas, vamos dizer assim, corridas que esse cara teve que fazer milagre com carros ali, que numa mão tava catando a marcha e na outra segurando o volante. Então, esse tipo de coisa me atrai muito, na verdade, né? E uma das características aí de carro velho, né? Porque você tem que aprender a segurar o negócio, ele não tá todo na sua mão ali, você tem que domá-lo. O 935 é legal porque ele vem é uma coisa que foi pro 959 e depois veio pro Turbo também, né? Isso. É legal pra caramba, cara. Inclusive o Moby Dick, ele ganhou, no caso, para diminuir o arrasto, né? Essa cauda do nosso famoso cetáceo branco, né? Então ele teve isso e na FIA, na categoria 5, né, da FIA na época, o que precisava? Precisava da silhueta do carro, né? Só que o Porsche ele tem aquele arrasto, né, dos faróis. Então, quando eles encontraram essa brecha, por isso que eu digo que foi o ápice mesmo, né? Porque eles mudaram completamente, você não conhece o Porsche, digamos assim, você vê a silhueta dele. Então, eles fizeram aquela melhoria, sabe? O arrasto dele diminuiu bastante, sabe? Foi um carro bastante aerodinâmico. E, enfim, né, bem diferente do Porsche, assim, quando a gente olhava na primeira vez, mas ficou bem interessante mesmo o projeto. A gente tem um 4/5, né? Não, 34/5 aqui no Brasil. Tem. Você não sabe? Porra, você não Porsche. Uma pergunta? Não, mas é que eu falo, a cabeça da gente foca muito no que a gente
gente gosta, né? Tem que Sim. estudar. Não, é uma evolução, né, do 935. Carro antigo que você teria é uma das perguntas mais fáceis de responder na vida. Ah, o Dudu eu falo, o Dog Challenge. O Wagner conhece a corrida de clássicos Fusca, Brasília, Puma, Corcel 2 e concorda com o William que 718 tem ronco de Fusca? 718 tem, inclusive, botando o Porsche Moby Dick num desses vídeos, quando ele vai dar a partida, é igual ligar um Fusca, né? É evidente que quando ele vai acelerar, o carro vai engrossar mais o ronco. Isso. E só o gancho também, né, que você falou assim, que carro você teria antigo, eu acho que se fosse colocar, eu seria um por país, né, um por região, seja Europa, Japão, coisa, todo lugar eu teria um modelo especial, né. Porque tem, na verdade, eu não sei o nome dela, mas que existe sim, inclusive do próprio Opala também tem essa corrida agora na categoria nova. Eu não lembro o nome, mas eu sei que ela existe sim. E tem uma, se eu não me engano, é meio como uma corrida de marcas, assim, que na época também eles faziam, mas fugindo do nome só agora. Antes de você começar o episódio das escolhas de clássico por décadas. Olha, já vem atropelando aqui. O Yuri Mendonça está perguntando aqui para você. Você concorda com proprietários que transformam os carros raros em garage queens, como o Corny fala? E o carro tem que ser usado? Coleção ou coração? Não, o carro tá aí para ser usado. Eu penso dessa forma. Você vai fazer uma coisa para deixar ele estragando ali, sabe? Eu acho que você tem que curtir. Você compra o carro justamente para isso, né? Mas é engraçado que eu acho que vai atar. Eu apoio total também, você tem que usar. É que eu acho O carro que estraga mais parado do que andando, mas tem né? cara que tem a tara de quer ter um por um. Ele simplesmente faz. Tem colecionador que é isso, eu acho uma pena. Acho uma Cara, pena. eu não tenho nada, eu acho que o problema é o seguinte, o problema está no meio do espectro. O problema não está no cara colecionador. Todo colecionador, ele geralmente ele sofre de um transtorno de ansiedade muito severo. E do outro lado, você tem um momento cara psicologia. que quer usar o carro. Só um parênteses, a corrida é o clássicos por competição. Legal. O problema do mercado como um todo está nos tontos que tenta especular em cima do meio. Tá. Os Agora, caras, eu conheço muita gente que o cara consegue ter 3 exemplares ou 4 do mesmo carro Isso. só porque ele quer segurar e criar reserva do mercado e preço. nossa, vai criar um cemitério de carro lá. Eu vi fazer isso de maré já. Respeito, cara, mas é isso que estraga. Ó, até o nosso glorioso amigo aqui que fez essa pergunta antes de carro, se seria no caso para deixar um na exposição para usar, eu faria uma outra pergunta para ele mesmo, né? O que você acha? Tem eu não sei agora o que o cara faz lá exatamente lá fora, mas é um desses que tem grana assim para rasgar. Ele faz o quê? Ele compra um clássico, deixa no jardim para o mato tomar conta. O que você pensa de um cara desse? Deixa aí nos comentários pra gente ver. Existe isso? Existe. Jaguar XK 120, você sabe o valor desse carro. Nossa, é insano. O cara tava lá no meio, o carro já com árvore dobrando em cima do carro, assim, ó, eu não tá me fugindo. Talvez alguém der uma procuradinha aí e vai encontrar. Você vê assim, parece que é o carro abandonado, mas é o jardim do cara, só com raridades. Imagina, você, Corno, que já não gosta do cara, pegou o carro só pra deixar ali na garagem, imagina um cara que deixa pro carro morrer. Não, pelo menos tem uma função para aquilo que me irrita mesmo, que eu acho que é o câncer do nosso mercado para quem gosta de automóvel, é quem trabalha com a compra e venda e que está especulando. O cara que é colecionador lá com as inseguranças, loucura dele, porra, sai no jogo, bicho. Vai lá, vai botar árvore, vai plantar coqueiro dentro do Speedster dele. O que me irrita é essa escrotidão. Eu sei, é um idealismo, uma coisa besta, mas quando eu vejo um cara, tipo assim, o cara já tem o carro, parece um mais barato, tal, não, os caras se juntam para comprar o carro em grupo, para evitar que a porra do carro, não, porque apareceu. Acho ridículo, me tem bastante. Tem isso. Primeiro, eu não queria abrir mão das M3, da M3 e da OM. Segundo, eu acho que, pra minha luva, porque eu gosto num Porsche, o 997 é o ápice. Depois disso, eles são mais rápidos, mais seguros, mais usáveis, mas porque eu gosto, porque eu sinto que atrás do volante, a Ágata, por exemplo, ela é sublime. É um carro simples, descomplicado, fácil de dirigir depois você pegar a mão dela. Eu acho que com isso a gente pode encerrar esse assunto. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Chegou aí, não se esquece de se inscrever, ativa a notificação no sininho, deixa o like.
E ó, aqui no descritivo do vídeo temos o canal do nosso amigão aqui, o Diegão do Tamo junto. DW Automotivos, maior especialista do YouTube brasileiro quando o assunto são clássicos. Volte mais vezes. Vou voltar sim, galera. Vai dar tudo certo, a internet hoje, né? Pedimos desculpa, né, pela Mas faz parte. a questão, mas Dificuldades estamos aí. logísticas. Maravilha, maravilha. Valeu. Valeu.